Boa noite e muito obrigada por estarem connosco neste nosso jantar-debate. E depois do jantar-debate vamos fazer isto em cima, literalmente, do direto da CNN, mas o nosso colega Pedro daqui a pouco já baixa um pouco o som do televisor. E antes de apresentar o nosso primeiro painel, isto vai ser uma conversa bastante fluida com vários dos nossos convidados. Sr. Professor, passava-lhe a palavra até porque hoje é o anfitrião da noite. Muito obrigado, Fernanda. Boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa capacidade de arranjarem tempo e energia para num dia tão frio, tão desagradável, vir até cá e com tantos compromissos na manhã a seguir, por mim falo, virem até cá. Mas pensei que era excelente que estivéssemos juntos num momento que é um momento histórico, numas eleições que são umas eleições fundamentais, seja qual for o resultado. Claro que tenho as minhas preferências que são conhecidas, de maneira que eu penso de mencionar. Aliás, enfim, penso que são muito maioritárias, mas sobre isso, obviamente, não pronunciar. Queria agradecer muito sentidamente ao Dr. Tomás Correia e ao restante Conselho de Administração da Associação Mutualista no geral por nos cederem este magnífico espaço onde têm tido lugar tantas iniciativas cívicas, culturais, de grande qualidade e, portanto, a minha profunda gratidão. Depois queria agradecer a todos os que cá vieram e particularmente àqueles que se dispuseram, enfim, uma exposição maior, tomando esta, ficando com este ónus, que em algum caso para eles foi uma surpresa, bonito, não é? De terem que, enfim, fazer um pouco de agitadores do debate, que é o que se espera que sejam estes senhores e os senhores que se seguirão. Mas isso, tenho o grande prazer de ter a Fernanda Freitas como pivô, é uma jornalista que todos nós admiramos muito. Ela agora dedica-se menos ao jornalismo, mas enfim, toda a gente de qualidade foi saindo do jornalismo, ali o Nicolau Santos passou a administrador, e assim por diante, de maneira que as coisas são assim, compreende-se, não é? E depois queria agradecer muito às pessoas que me ajudaram nisto. E particularmente queria agradecer ao Hélder Gomes, queria agradecer ao Pedro Rodrigues, queria agradecer à Sara Pina e queria agradecer à Margarida Alcobia. Todos eles foram decisivos para poder organizar isto e para poder pôr isto de pé. E portanto, vamos a isto, vamos conversar, vamos ver o que é que se passa por aí. Força! Muito obrigada, professor. Obrigada também pelas suas palavras. Eu pedi já para passar o microfone ao Bernardo, porque, claro, vai ser a primeira vítima. Eu acho que os nossos convidados não precisam de grandes apresentações. Neste primeiro painel, lá está, são painéis bastante informais, e o Bernardo Pires de Lima está aliado pelo Carlos Gaspar, pelo Francisco Conceito, também pelo Almirante Melo Gomes. Portanto, vão ser os primeiros a intervir nesta noite. Bernardo, que acompanhas para a passo e quase diariamente esta vida política americana, como é que estão as expectativas? Estamos todos a olhar para as primeiras key race alerts, 50 Republicans, isto não vale a pena ler o primeiro. Ainda não vale muito a pena. Não vale muito a pena olhar para isto. Sabem que eu não trouxe os óculos, tenho que perdoar a minha perfeita idade. Mas quais são as grandes expectativas, os grandes temas quentes nesta noite? Boa noite a todos. Professor Paz Ferreira, muito obrigado pelo convite e por esta surpresa. Não fazia ideia que vinha falar. Mas como a minha vida é falar, cá estou. Exato. Não tenho expectativa nenhuma. Estou vacinado depois de 2016. De qualquer das maneiras, a tradição das midterms diz-nos que o partido do presidente é penalizado em mais de 90% daquelas que existiram desde a Guerra Civil. Portanto, se a penalização chega para mudar a cor de uma das câmaras, é outra questão. É mais fácil mudar a Câmara dos Representantes do que o Senado, até porque ela vai toda a eleições e o Senado só um terço. Também porque a maior parte
dos lugares em jogo no Senado são democratas e, portanto, é provável que não haja grandes mudanças, mas mesmo assim há uma maioria muito ténue no Senado. Quer dizer, o supra-sumo da expectativa positiva seria como a Nancy Pelosi hoje disse, um tsunami azul, não é? Portanto, a recuperação das duas casas. Isso seria completamente... quer dizer, iríamos ter provavelmente uma segunda parte do mandato de Trump muito diferente, não na predisposição dele, mas naquilo que estaria ao dispor das duas bancadas democratas. De qualquer das maneiras, havendo uma mudança numa das câmaras, na Câmara dos Representantes, já não é pouco. E eu acho que aí os democratas, que também têm aqui uma grande responsabilidade nesta noite, em primeiro lugar, mostrar que rostos é que podem emergir para o próximo ciclo eleitoral, porque até aqui não o têm feito, e aquilo que tem surgido são rostos do passado que não vão dar grande sucesso eleitoral, a meu ver. Joe Biden, John Kerry, Hillary Clinton, é não ter percebido nada do que aconteceu há 2 anos. Há umas figuras interessantes, muitas mulheres, e, portanto, a percepção de que 40% da bancada, da nova bancada na Câmara dos Representantes da Câmara dos Representantes total pode ser constituída por mulheres. Isto pode ter impacto em alguma legislação, pode ter impacto em algum discurso de atrito ainda superior àquilo que tem existido com a Casa Branca. E, havendo uma maioria democrata na Câmara dos Representantes, isso pode significar alguma iniciativa no campo das investigações ao Presidente, quer por evasão fiscal, quer na sequência das conclusões da investigação ao conluio com a Rússia. Eu acho que aqui é preciso ter cuidado, porque nós já percebemos, quer em termos de atuação dos mídias, quer em termos de atuação político-partidária, que quanto mais atrito e mais cerco é montado ao Presidente Trump, mais a base dele fica coesa e mais fortalecida. E, portanto, passar 2 anos na Câmara dos Representantes, e parte só deste princípio que só uma Câmara é que muda. Portanto, o impeachment nunca passará no Senado. O impeachment é originado num comitê na Câmara dos Representantes, é aprovado por maioria simples, mas passando ao Senado precisa de 2/3. E, portanto, a história americana também nos diz que nos 2 processos de impeachment foi fácil passar a Câmara dos Representantes e foi impossível passar o Senado. 2 anos de atrito em investigação ao Presidente, não sei se é politicamente inteligente da parte do Partido Democrata. Porque esta base eleitoral do Presidente, que não se desmobilizou para estas midterms, pelo contrário, está completamente vacinada e é imune a tudo o que é ataques mais pessoais, ao facto de a imprensa estar constantemente à procura de problemas no passado na holding da família Trump, ou de relações menos claras. Para eles isso é tudo nonsense. E, portanto, mais atrito à volta do Presidente. Eu acho que a campanha do Texas para o Senado foi muito importante nesse sentido, porque o Beto O'Rourke, que é provavelmente a figura que mais emerge nestas midterms, fez uma campanha não de ataque aos adversários, ou seja, não viveu da máquina democrata em termos financeiros, e não foi por isso que essa corrida ao Senado não foi a mais angariadora da história das midterms. Em segundo lugar, não precisou de figuras paternalistas do Partido Democrata para mobilizar as suas gentes. E, em terceiro lugar, fez uma campanha pela positiva, ou seja, não foi meramente reativo àquilo que o Ted Cruz tem feito ou tem defendido, nem colocou sempre o Presidente Trump no debate, porque é isso que os republicanos também querem, é que o Presidente é que isto seja de facto um referendo ao Presidente. Porque a economia a crescer, embora há 95 meses consecutivos. Portanto, estamos a falar aqui de uma cota parte da administração Trump muito pequena nesta evolução. 9 anos a crescer o PIB.
consecutivos. E, portanto, o Presidente Trump está lá só há 1 ano e meio. A maior queda do desemprego deu-se entre 2009 e 2017. Desde os 11% aos 5%. Portanto, a cota parte do Presidente Trump, quanto muito ele não estragou nada, não é? Neste ano e meio. O que já é bom, diga-se. Mas o meu ponto é tornar o Presidente Trump no centro de todos os debates e de todo o atrito político por parte da iniciativa democrata conquistada à Câmara dos Representantes, não sei se é politicamente inteligente. E aqui nós vamos perceber se do lado dos democratas há esta evolução, este entendimento, esta inteligência, e do lado dos republicanos se é vantajoso na primeira eleição a seguir à eleição de 2016, portanto, a primeira onde os deputados, digamos assim, os congressistas, estão a avaliar se é positivo para a continuidade dos seus mandatos, estar muito colado ao Presidente ou não, e vamos ver como é que isto se divide em termos de homogeneidade na agenda republicana. Há muitos congressistas que, perdendo o lugar, podem dizer não. A conclusão que eu tiro é que neste meu estado, ou neste meu condado, foi prejudicial a colagem ao Presidente. E, portanto, eu vou ter que me demarcar desta linha e nós, Partido Republicano, vamos ter que encontrar aqui alternativas internas porque a reeleição pode estar em xeque. E é preciso dizer que daqui a 2 anos há novas eleições para o Congresso. Isto basicamente nunca se respira em termos eleitorais. Estamos sempre em tempo de antena. É, sempre em tempo de antena. E eu acho que a única coisa que é possível dizer é mais ou menos isto. Quer dizer, é balizar um bocadinho o que está em jogo sem atravessarmos muito com prognósticos muito definitivos. Exato. Carlos Gaspar, tomando a velha máxima futebolística que os prognósticos estão mesmo no final do jogo, mas vê de facto este middle term como um referendo àquilo que Trump tem vindo a fazer? Também faz essa leitura? Não, eu só pedir para falar um bocadinho mais. Trouxe a gravata certa, mas é tudo o que nós podemos fazer como participação nas eleições americanas, é trocar de gravatas de vez em quando. Não podemos votar, embora as eleições americanas obviamente tenham um impacto muito para lá dos Estados Unidos. O que se passa na política americana é uma extrema polarização. A polarização não começou com o Presidente Trump, não começou em 2016. Não sei se... Sim, vamos acompanhando. Por acaso, vamos trazer para aqui um pequeno o ecrã para aqui para a nossa frente. Sim. Não sei se querem acompanhar. Isso são só cenários. São cenários. Ainda são só cenários. Ainda são cenários. As más notícias começam a chegar ao meio-noite. Logo se vê. Já a Cinderela dizia isso. Exatamente, é esse o síndrome. O meu primeiro ponto é que há uma polarização extrema na política norte-americana. É uma tendência forte, é uma tendência que não começou em 2016. O presidente Barack Obama, à sua maneira, também era um presidente que dividia a comunidade política norte-americana e que marcou uma tendência de radicalização e de transformação política e social do Partido Democrata e, de certa maneira, estimulou a viragem nacionalista e conservadora do Partido Republicano. O centro político deixou de existir na política norte-americana, incluindo nas grandes políticas, na política externa, na política de segurança e defesa. Deixou de existir um velho consenso que durou 6 décadas entre republicanos e democratas, designadamente no Congresso, e o presidente Trump está, como dizia o Bernardo há pouco, a jogar a fundo nessa polarização. Não é evidente que do lado democrata já tenha encontrado um counterpart. Bernie Sanders jogou esse jogo na eleição de 2016, mas aparentemente ainda é excessivamente minoritário do Partido Democrático. O socialismo não existe nos Estados Unidos, como todos sabem, desde que o Theodore Lowe escreveu
o livro com esse título. O que o Presidente Trump está a fazer nestas eleições é conquistar o Partido Republicano. O Presidente Trump tem uma estratégia diferente da maioria dos políticos, dos demagogos nacionalistas e populistas que estão a dominar a política nas democracias ocidentais. Ele está a tomar conta de um grande partido, não está a criar um novo partido, como fizeram em Itália, como fizeram em França, como estão a fazer na Alemanha. Ele está a conquistar um dos dois grandes partidos, mas está a conquistá-lo por etapas. A primeira etapa foram as primárias de 2015-2016, depois a eleição, uma eleição tangencial, e depois começou a destruir os moderados, os conservadores liberais, a ala internacionalista do Partido Republicano. E, aparentemente, qualquer que seja o resultado nestas eleições, a menos que haja o tal tsunami azul, como a política gravata, o que é inteiramente duvidoso que venha a acontecer, porque a mobilização que existe para estas eleições é dos dois partidos. É a primeira vez que isso acontece. Numa eleição intercalar, é a oposição que se mobiliza contra quem está no poder, e o Presidente Trump, que além de ser um demagogo, é um agente eleitoral extremamente eficaz, mobilizou o seu eleitorado republicano. Nós não sabemos exatamente que consequência que isso tem em número de votos, não é fácil. As sondagens partiram todas da hipótese, que eram da hipótese normal, que ia haver, como houve com o Presidente Reagan, um sobressalto do Partido Democrático que permitia este resultado que é necessário para ganhar a Câmara dos Representantes, ganhar 23 lugares aos republicanos. E ele conseguiu fazer essa mobilização à volta de candidatos que o chamaram frequentemente, já são candidatos do Partido Republicano do Presidente Trump. E esse é um passo crucial na sua estratégia. Nós não sabemos se ele tem uma estratégia de reeleição ou se tem um candidato. Ele já não é uma criança. Sério? Embora tenha uma grande energia, o Presidente Obama hoje estava sem voz. Sim. E o Presidente Trump continua com uma ótima voz. Portanto, ele está no seu meio, de certa maneira, está no seu meio a fazer campanha eleitoral e provavelmente o resultado que nós podemos prever desde já é essa linha de polarização continua. O Partido Republicano que sai destas eleições é um partido mais próximo das posições do Presidente Trump, e esse é um passo importante para preparar as eleições daqui a 2 anos. E uma última nota que é importante: aconteça o que acontecer, a menos que houvesse uma verdadeira catástrofe que nenhuma sondagem indica, isto não tem qualquer tipo de efeito da política externa. Não tem qualquer tipo de efeito da política externa. O Senado tem algum peso, tem alguma influência nas políticas internacionais dos Estados Unidos. A Câmara dos Representantes não tem nenhuma, faz a vida negra, se houver uma maioria democrata, faz a vida negra ao Presidente Trump todos os dias e até ao fim do seu mandato, mas não tem isso nenhum impacto na política externa, que de certa maneira é aquilo que é mais importante para nós. Exato. Aliás, eu passaria essa questão precisamente ao Francisco Louçãs. Isto pode ser muito interessante para nós, europeus, se calhar mais portugueses até. É um sistema completamente diferente do nosso. E esta avaliação a meio torna-se interessante, é até curioso. Mas qual é a leitura que, de facto, um país como Portugal poderá vir a fazer, independentemente de qual for o resultado daqui a algumas horas? Influência zero? Estamos tramados.
Nós corremos todos um certo risco aqui, que nem é este que estamos a pensar, que é termos juntado sem definirmos regras. Portanto, o que faz de nós perigosos 4 portugueses com outros perigosos cidadãos e cidadãs que vêm acompanhar este debate, mas vamos presumir, como há outras rondas com outros pontos de vista e outras abordagens, teremos que ser muito contidos e, portanto, como os meus colegas já foram, aliás. Eu queria mais dar 3 notas sobre esta eleição, que aliás 2 das quais não desenvolverei, porque uma delas está completamente fora do âmbito da nossa conversa daqui, mas todos compreenderão que tem uma grande importância e não, vou simplesmente enunciá-la. As outras 2 têm um pouco mais de relação direta com a expectativa eleitoral. Bom, a primeira é esta. Trump é um extraordinário sucesso eleitoral, que não começa, mas concentra e condensa uma transformação política, foi aliás agora evocado, e uma tecnologia. E eu quero chamar a atenção porque nós estamos numa democracia, temos eleições, aliás temos eleições em maio, temos eleições em setembro, outubro, decidimos por eleições, e esta tecnologia está a transformar os padrões da vida democrática e vai fazê-lo em grande profundidade. Neste momento há, digamos, muitos setores, como é natural, ou horrorizados, ou assustados, ou fascinados pela plasticidade da tecnologia que foi utilizada por Donald Trump. Já tem algumas consequências em Portugal, creio que vai ter consequências gigantescas que nenhum de nós ainda sequer está a pressentir, porque o que isto convida é a mudar a forma da deliberação política de uma forma estrutural, da organização dos partidos, da sua relação com a população, da relação dos dirigentes com a população, da relação da circulação de informação e a ideia tão promissora da blindagem de eleitorados, de tal modo que nenhuma informação seja relevante para a formação da sua decisão, que é o que Trump conseguiu numa parte do eleitorado norte-americano. E que o Bolsonaro conseguiu, na verdade, também, da forma mais óbvia, com os grupos fechados do WhatsApp e com a forma como os instrumentalizou, fazendo campanha sem nunca a fazer. E, portanto, se estes sinais são significativos, mais do que algumas experiências europeias, mas também seguem nesse sentido. Era muito interessante ver como é que o Salvini utiliza o Twitter. Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer é que a consequência do sucesso eleitoral, mesmo porventura na noite em que Trump possa sofrer uma derrota, seja ela parcial, é que esta tecnologia resulta. E ela é transformadora. O padrão da nossa democracia em que nós vivemos nos últimos 40 anos, em Portugal, e muito mais anos noutros países europeus, vai mudar, porque o lugar da intermediação, comunicação social, não vai ser o mesmo. O lugar do discurso político como conversação e como deliberação coletiva, por maiorias e por minorias e por escolhas, não vai ser o mesmo. Então, a primeira nota que eu queria deixar é essa. A segunda é sobre a expectativa sobre estas eleições. Eu estou de acordo com muito do que se disse, mas se nós olharmos para o New York Times, o Wall Street Journal e outras, ou a imprensa de referência da Europa, hoje, até agora, não sei como estará nos últimos minutos, o que encontramos é uma espécie de anedotário americano. Será que a primeira muçulmana é eleita? Será que a primeira transgênero vai ser governador? Será que a primeira latina lésbica vai ser? Uma espécie de visão à distância com enorme dificuldade em perceber o mapa norte-americano. Mais interessante é perceber, e isso veremos pelos resultados, se as duas estratégias em conflito, qual é que teve melhor resultado eleitoral agora. Ou seja, se a discussão de saúde teve peso, serviço de saúde, sendo que os democratas que se concentraram sobre isso, creio que bem, não têm nenhuma proposta sobre o Serviço Nacional de Saúde, entendamos, mas trouxeram a preocupação para o centro do debate, não são portadores de nenhuma alternativa, mas perceberam que a questão social era a forma de polarizar as pessoas. Ou se imigração, o medo da caravana que está a 5.000 km e daqueles maltrapilhos que poderiam chegar e invadir os Estados Unidos, foi, aliás, a estratégia de Trump para resolver o Arizona e o Nevada, onde pensava que isso, sendo decisivos para, ou porventura o Texas até, não é? Sendo a questão da imigração podendo ter algum peso nesta decisão senatorial, foi a sua estratégia dos últimos dias. E saber o que é que pesa mais,
a sondagem da CNN dava a entender que a questão social tinha mais peso do que o caminho mais fácil para o discurso do ódio, que é a polarização pela insegurança e, portanto, pelo medo. Mas, mais uma vez, este debate vai ser muito importante para a Europa, porque perceber se uma eleição se decide sobre escolhas que têm que ver com o modo como vivemos ou se tem que ver com quem tememos, vai ser muito importante para a definição dos perfis políticos. A terceira nota e última bom, porventura alguns terão visto o filme do Michael Moore, que com as suas idiosincrasias, muitas vezes ingênuas, traz algumas imagens que são interessantes para este ponto. Na sexta-feira, a edição internacional do The Economist, na sua análise das perspectivas eleitorais, que são aquilo que se sabe, não é? Ou 23 mudam na Câmara de Representantes, ou 2 mudam, e foram aqui evocados, mas trazia um dado que é sociologicamente extraordinário. Dizia o The Economist, uma revista liberal, conservadora, enfim, anti-Trump, mas totalmente mainstream, enfim, todos a conhecemos bem, uma boa fonte de referência, porque é extraordinariamente bem feita, mas dizia o seguinte: desde a eleição de Trump, 1 em cada 5 norte-americanos participou em alguma forma de protesto, sobretudo de rua. São os jovens, por causa da morte dos seus colegas, são os enfermeiros, etc. Mas 1 em cada 5, num país de 230 milhões, é gigantesco. Bom, mesmo que consideremos só os adultos, não é? Mas é gigantesco. Estamos a falar de 25 milhões de pessoas, ou 30 milhões de pessoas. Não há muitos países da Europa onde nós possamos dizer que durante uma legislatura 1 em cada 5 cidadãos participa numa ação expressiva de protesto contra as formas de atuação do seu governo. Sendo que a ligação desta forma de expressão com a representação política é muito ténue, só é forte em alguns candidatos e poucos, porque na verdade no Partido Democrata os candidatos tradicionais venceram as primárias em quase todos os casos. Há muita atenção para alguns excepcionais, o Beto O'Rourke, mas outros em Nova Iorque, mas são casos muito poucos. São muito poucos. Os partidários do Sanders são pouquíssimos nesta disputa eleitoral. Portanto, são a tradição do partido. Os clintonianos ganharam as eleições primárias no Partido Democrata. E, portanto, esta relação é uma relação muito ténue e isto pode querer dizer alguma coisa sobre a forma como a política norte-americana se pode ir evoluindo ao longo do tempo. E a última questão, eu creio que é muito importante para os Estados Unidos, foi colocada aqui, enfim, brevemente, como nós o podemos fazer, mas creio que é muito importante para nós também, que é perguntar-se, com as transformações políticas que o Trump introduziu na forma, no discurso, na construção da mitologia, se o centro ainda existe. E esse problema tem enorme importância para nós, porque esse é um problema para a Europa inteira. É saber se ainda é viável aquilo que foi o pilar da política norte-americana, não é? Que era um centro com um centro-direita e um centro-liberal, com as tradições republicanas históricas das famílias Bush, das dinastias Bush, etc., mais recentemente, ou dos Clintons nos Estados Unidos, e, digamos, deste tipo de abordagem. Ou, pondo a pergunta de outra forma, verdadeiramente vai ser muito importante para definir a forma de política que é viável na Europa, ou no caso dos Estados Unidos, ou no Brasil, saber se a pergunta talvez não seja então se o centro resiste, porque não resiste, mas saber se o centro pode ser reconstituído. E as evidências até agora são negativas. São de que não resiste e não consegue ser reconstituído. O Brasil é talvez o caso mais evidente, podemos dizer que é um caso muito extremo de um colapso no sistema político, mas já tivemos vários colapsos de sistemas políticos. E, na verdade, se fizéssemos a pergunta mais cruel que se nos pode fazer, que é, há 2 anos, quais eram as nossas expectativas eleitorais? David Cameron ganhava o referendo britânico, o Juppé ia ser o presidente da França, enfim, não teríamos Salvini, o Alckmin seria o presidente do Brasil. Bom, continuamos por aí. Não há uma única das boas perspectivas que poderíamos fazer legitimamente e fundadamente, com boa informação, há 2 anos atrás, que se tenha confirmado. Bom, a Clinton, naturalmente, seria a presidente dos Estados Unidos. Olhamos para isto
e a pergunta sobre se o centro resiste, creio que fica respondida. Obrigada. Somente, a última intervenção deste nosso primeiro painel de convidados. Sei que tem 3 cenários desenhados. Como é que sabe? Como é que sei? Isto é contra a informação naval. E quais seriam as 3 hipóteses que pensou para discutir aqui um bocadinho connosco, ou para apresentar aqui à nossa plateia? Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Muito obrigado, Sr. Professor, Sr. Dr. Tomás Correia, por estar aqui, tenho um grande gosto. Enfim, eu estou mais habituado a ouvir do que, de facto, a falar, mas vou tentar ultrapassar esta dificuldade. E começo por referir que, de facto, julgo que a minha gravata é que é a gravata correta. Porque Acerta sempre. acerta sempre que é do lado, ou a Blue Wave ou a Red Wave. Bom, em relação ao que aqui foi dito, tenho que dizer que concordo na generalidade com o que foi referido. Agora, eu julgo que nós todos, enfim, em termos de prognósticos, e é o que está aqui um bocadinho em jogo, acompanhar as eleições e o que é que irá acontecer, enfim, nós não sabemos muito para além das sondagens. Sabemos que as sondagens, conhecemos as sondagens de um lado e do outro, sabemos que as sondagens indicam alguns resultados e estes resultados situam-se na indefinição sempre da margem de erro das próprias sondagens. Portanto, a eleição que está agora aqui a correr tem uma margem de sucesso ou de insucesso que está dentro da margem de erro das diversas sondagens. Portanto, eu penso que dos 3 cenários que aqui tracei, enfim, há 2 cenários menos prováveis, que é os republicanos ganharem a Câmara dos Representantes e o Senado, e, por outro lado, os democratas terem o mesmo êxito, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado. E há um cenário que me parece mais provável, mas com todas as interrogações, que é, de facto, os democratas ganharem a Câmara dos Representantes e perderem o Senado. Bom, isto são o que as sondagens nos indicam. O Presidente Trump, eu concordo que tem sido, com o que disse o professor Louçã, um enorme sucesso eleitoral. Sabe, de facto, fazer campanha eleitoral. Quem acompanhou campanhas eleitorais vê que, de facto, ele sabe fazer isso. A opinião pública americana divide-se entre os que o aprovam e os que desaprovam. O seu índice de desaprovação tem vindo a diminuir, hoje situa-se à volta dos 11%, entre os 10% e os 11%. Na última semana, do que eu tenho acompanhado, a partir de 29 de outubro, de facto, vê-se um crescimento favorável aos democratas. O rumo do país, ainda ouvimos agora aqui a sondagem da CNN, o rumo no sentido errado é maioritário na opinião pública dos americanos, por cerca de 15%, mas nós não podemos esquecer que, enfim, a economia conta muito no voto da classe média americana. O crescimento do PIB tem sido à volta de 4%, o desemprego está nos níveis mais baixos de sempre, à volta de 3,7%. Não nos podemos esquecer que a Bolsa, quer o índice Standard & Poor's 500 ou o Dow Jones, subiu desde 2016 até agora 50%, e é de onde a classe média americana põe as suas poupanças, e, portanto, isto, em termos de voto, vai, de facto, na minha perspectiva, contar. E depois temos, enfim, do lado oposto, basicamente, uma desaprovação da política externa. Porque na política interna o Presidente Trump tem, de facto, conseguido não formar outro partido, mas tornar o Partido Republicano diferente. O Partido Republicano mais radical, de acordo com a sua ideia populista, de ultrapassagem
das intermediações e de aparecer ele como o protagonista, de facto, principal das eleições. Reparem que, na minha perspectiva, o Partido Democrata não tem um chefe, não aparece um chefe. E isto é muito importante para o eleitorado médio dos Estados Unidos. Reconhecer que o Presidente Trump é, de facto, protagoniza o ideal republicano, o ideal América, Make America Great Anyway and Anyhow. E isso, de facto, na minha perspectiva, é muito relevante. Eu concordo que neste cenário mais provável não vai haver grandes modificações na política externa, diz ali o professor Carlos Gaspar. Não vai haver grandes modificações, de facto, na política externa dos Estados Unidos. Mas vai haver uma percepção diferente. Ou seja, o centro que não se pode, talvez, reconstituir e tem vindo a perder peso. Nós vemos no Brasil, vemos na Alemanha, vemos na Itália, vemos por aí fora o que tem acontecido. Podemos depois debater esses assuntos com mais detalhe, na Hungria, na Polónia, por aí vai. Mas a percepção que terá é que há possibilidades de os checks and balances dos Estados Unidos funcionarem e essa possibilidade também transmitir-se na percepção que no exterior dos Estados Unidos isso possa acontecer. E gostava, não diria mais nada neste momento, podemos depois debater isto com outra profundidade. Muito obrigado. Muito obrigada. É claro que eu tenho aqui o meu microfone, Bernardo, volto assim, até porque temos aqui alguma limitação de tempo, porque por muito interessante que seja a eleição, nem todos vamos poder ficar acordados até às 3, 4 da manhã, não é? Mas gostava, apesar de chamar isto um debate, dificilmente será um debate, sobretudo porque eu adorava ouvir também quem está na plateia, mas pedia, Bernardo, esta perspectiva que o Aumente acaba de dar, da própria reputação americana. Que mensagem é que vai dar se nada mudar ou se, por outro lado, o peso de Trump sair favorecido depois da noite de hoje? Depende de que percepção estás a falar. E se for a percepção dos intervenientes políticos de outros Estados aliados dos Estados Unidos ou da população em geral, acho que aí há uma diferença. Nós vamos ter que continuar a relacionar-nos com a administração americana ou brasileira, com o governo italiano, com o governo húngaro, Estado a Estado, independentemente de gostarmos mais ou menos das figuras. Portanto, e isso é um exercício difícil para um governo como o português, que, por exemplo, no quadro das relações com os Estados Unidos, não tinha, no pessoal político que subiu à administração, para a primeira linha, não tinha afinidades, não tinha conhecimento, teve que encontrar interlocutores, alguns de origem portuguesa. No caso brasileiro vai acontecer a mesma coisa. Nós não temos, no nosso establishment, relações com o novo establishment brasileiro. Vamos ter que encontrar, vamos ter que saber diferenciar aquilo que é a nossa simpatia ou antagonismo com as personagens e as relações Estado a Estado. Eu acho que isso é um exercício difícil, mas é o ar dos tempos. Sobre a percepção internacional em relação se o sistema funciona ou não. O sistema, independentemente do resultado, funciona. Eu acho que há aqui quer dizer, nós vamos ter que reconheçamos todos que o sistema, mesmo que não seja com o resultado que nós esperamos que aconteça, temos que dizer o sistema funcionou, a não ser que aconteça outra percepção de interferência externa, como aconteceu em 2016. Isso foi uma coisa que ainda não falámos aqui, mas é pela primeira vez nós estamos perante um quadro de segurança eleitoral em xeque. As sondagens dizem-nos que 70% dos americanos desconfiam da fiabilidade em termos de robustez para filtrar qualquer intervenção externa, como aconteceu em 2016. Portanto, há um teste a fazer nestas eleições, nesta noite eleitoral. O outro é a credibilidade das sondagens. Portanto, é a primeira vez que o sistema vai a jogo depois dos casos de 2016. Mas eu queria pôr aqui uma questão que me parece que é talvez
um erro de análise, talvez de percepção muito europeia em relação aos Estados Unidos, que tem a ver com estas dimensões absolutas da economia. Porque o PIB está a crescer, porque o desemprego está a baixar e porque o índice bolsista está a redistribuir, não equitativamente, como é evidente, então isso vai beneficiar quem está no poder. Bom, se isso fosse assim, por exemplo, a senhora Clinton teria beneficiado com a performance económica dos anos de Obama, e não aconteceu. Portanto, há muito mais variáveis, e mesmo a variável económica tem que ser vista caso a caso, porque o 3% de média nacional não quer dizer necessariamente 3,7% nos estados decisivos que deram a eleição em 2016 a Trump e que agora podem cair para o lado democrata, como são os casos da Rust Belt. Portanto, aliás, hoje muitos... é perceber se nestes 2 anos esse PIB em crescimento, que já vinha de muitos meses consecutivos anteriores, tem impacto no dia-a-dia, no salário, dessas circunscrições mínimas de estados concretos. E não ver a coisa de um ponto de vista absoluto. Alguns analistas diziam hoje que... É por isso que o Sr. Trump, desculpa só interromper, é por isso que o Sr. Trump faz campanha em Estados do Sul com a narrativa do medo, e depois vai ali à zona da Pensilvânia, do Iowa e do Ohio e muda o discurso para a performance económica. Bom, mas os seus eleitores, alguns sentirão essa performance e outros não. E, portanto, é preciso ver isto de caso a caso, não é? Sim, porque alguns analistas diziam que estas good economic news, portanto, estas boas notícias económicas, don't move the needle. Apesar de tudo, nem em todos, Francisco está a concordar, certamente também seguiu hoje as análises, não é, que foram feitas ao longo do nosso dia. Esta mudança da agulha, muitas vezes, há muitos que dizem que o que vai acontecer será por outros fatores que não os económicos. Bom, isso, no fim do jogo, fazemos o prognóstico, não é? Exato. Portanto, é mesmo assim. Agora, o ponto de partida que o Bernardo citou, acho que é exato. Por uma razão, aliás, que foi dita aqui, depois reforçada pelo Almirante Melo Gomes, que é a continuidade da performance económica é muito consistente ao longo, desde praticamente a recuperação depois da recessão a seguir ao subprime. No caso dos Estados Unidos, quando olhamos isto do ponto de vista da Europa, parece uma coisa muito estranha, não é? Porque os Estados Unidos recuperaram a partir de 2009. A Europa, em 2016, voltou a ter o PIB de antes da crise. Portanto, nós fizemos tudo mal, nos Estados Unidos as coisas funcionaram um bocadinho melhor. Mas é verdade que, como há uma grande continuidade, não é essa a novidade, não há grande transformação. E os valores das bolsas, eu seria um pouco mais reticente em usar isso como um indicador. Percebo o argumento, mas seria um pouco mais reticente. Porque há oscilações muito grandes, quer dizer, a bolsa cai 6% no dia 10 de outubro. Porquê? Ninguém faz a mínima ideia. Hoje ninguém faz a mínima ideia do que é que se passou. 6 de janeiro deste ano, mesma coisa. Ninguém sabe o que é que se passou. Portanto, há sinais de trepidação que são complicados. Se o Schiller tiver razão, é porque se chegou a um nível já de alavancagem especulativa que é demasiado perigosa e que no passado tem muito poucos elementos de comparação. Houve 3 momentos da história, o índice dele, em que isso teria acontecido e deu sempre recessão e crash. Agora, é inteiramente verdade que esta evolução geral da economia norte-americana depois repercute de uma forma muito diferenciada nos Estados, que é uma economia, uma sociedade muito complexa, e muitos de nós teremos lido o livro do G.D. Vance, que é sobre a razão pelo qual os labregos votaram em Donald Trump, não é? A partir da história da família dele, portanto, justamente, o Rust Belt e tal, e portanto, que é uma expressão extraordinária dos desprezados da globalização. E isso aí já levanta um problema que eu acho que já merece uma reflexão que vai muito para além destas eleições, que é, nós estamos a assistir a dificuldades sucessivas da globalização feliz que tivemos no período de recuperação dos anos 80 e de alguma acumulação durante os anos 80, nos anos 90 já não, na Europa o abaixamento generalizado das taxas de juros com a criação do euro nos primeiros anos deste século já deu alguma base sobre isso. Mas é isso que nós vamos viver. Na realidade, o Trump dá-nos o argumento político da globalização indesejada.
E uma parte importante destes eleitorados sentem-se como vítimas desse processo. O Brexit é outra das expressões, por muito complexo que seja, porque é certamente, mas o que nós estamos a assistir é às dificuldades desse processo e à forma como elas são instrumentalizadas do ponto de vista político, em circunstâncias, aliás, muito diferentes, mas sempre com a ideia de que os mapas que definiram os sistemas políticos ocidentais do pós-guerra podem ser transformados por esta percepção, esta tempestade perfeita de percepções de medo e de técnicas de medo. Exatamente. Carlos Branco, perguntava-lhe, curiosamente há pouco Francisco Louçã falava da questão de 1 em cada 5 americanos terá tido alguma participação, vamos chamar participação cívica, se quisermos. Muitas desses 1 em cada 5 eram jovens que estão a votar hoje pela primeira vez. E isto tem sido um facto muito analisado, muito comentado. Serão estes votos dos mais novos significativos? Marcarão algum tipo de diferença? Darão alguma nota para a análise ou não? Esperemos que sim, mas temos que ver concretamente. Os meus amigos que dão aulas nas universidades americanas dizem que nunca tiveram tanta tensão política dentro da sala de aula. Sim, sim. Têm tensão política porque estão os dois lados. Estão os que fazem ações de protesto contra esta viragem nacionalista, contra os demagogos, e há os que, ao contrário, se revêem nas políticas de Donald Trump e do Partido Republicano. Há uma polarização muito forte, há um indicador único nos Estados Unidos, desde que há sondagens, já há sondagens há muitas décadas. O Presidente Trump foi o primeiro Presidente dos Estados Unidos que não teve um período de graça. No passado, todos os presidentes republicanos, depois de serem eleitos durante um ano, até aos midterms, eram reconhecidos como o Presidente dos Estados Unidos. E, portanto, tinham, mesmo o Presidente George W. Bush, que não era uma pessoa extraordinária, teve, no primeiro ano, antes do 11 de setembro, tinha 40% dos democratas que achavam que sim, que ele era o Presidente dos Estados Unidos e que merecia o seu respeito. Isso não aconteceu pela primeira vez com o Presidente Donald Trump. O Presidente Donald Trump tem o apoio sólido de 90% dos republicanos, intacto, inabalável, aparentemente, pelo menos até agora, e tem 10% dos democratas que respeitam o novo Presidente dos Estados Unidos. Isto é uma polarização extraordinária. O centro deixou de existir na política norte-americana, como está a deixar de existir na política da maior parte dos países da Europa Ocidental. E uma das razões é porque na democracia liberal não há labrego. Não há labrego. Não é? E há uma política do Partido Democrático, como há uma política das elites liberais europeias, de desprezo pelos labregos. Em democracia há cidadãos que são homens e mulheres iguais entre si. Essa é a lição que talvez ainda se possa aprender, se não for tarde demais, com o que se está a passar nos Estados Unidos e com o que se passou noutros países europeus. Eu suponho que a comparação com o Brasil é mais difícil. O Brasil não é um regime, não é um país que tem uma grande tradição de democracia liberal e, portanto, entra numa categoria um pouco diferente daquela que nós... Mas há várias democracias históricas estabilizadas em que esse processo se está a verificar. Muito bem. Termino consigo esta primeira volta, antes de passar a palavra à Sara e ao seu painel. Eu estou curiosa sobre a sua opinião acerca desta questão do centro. Não se vai mesmo reinventar? Bom, o que nós podemos constatar é que ele se tem vindo a diluir. Não é? Se vai reconstituir ou não, enfim, nós não podemos adivinhar. Agora, o que eu consigo identificar é que me parece que o pêndulo que se deslocou
enfim, da esquerda, passando pelo centro, neste momento está nas suas elongações para a direita. Isso tem-se visto nos diversos países europeus, que já referi, portanto, na Polónia, na Hungria, na Itália, até na ascensão dos partidos aqui em Espanha e em França, na Alemanha, no Brasil e nos Estados Unidos. Acho que os erros que as democracias têm feito, com o afastamento do eleitorado, com os sintomas da corrupção, com os protagonismos, na minha maneira de ver, exagerados de certas minorias que não representam o sentir geral das pessoas, mas que têm grande protagonismo nos meios sociais e nos mídias, têm feito com que o eleitorado rejeite essas opções e procure novas que são antigas realidades. Enfim, nós gostemos ou não gostemos, isto é o que de facto, na minha perspectiva, se tem vindo a passar. Nos Estados Unidos, eu gostava de referir que os Estados Unidos, são, o que eu conheço, e acho que conheço alguma coisa, é um país muito diverso. Nós não, à primeira vista, não contactamos com as suas elites que governam, de facto, os Estados Unidos. Contactamos com o homem comum e temos sempre a noção que o homem comum é um tipo inculto, que não se chega, é um tal labrego. Mas as elites funcionam nos Estados Unidos e elites de altíssima categoria que dirigem de facto os acontecimentos, da minha perspectiva. E como sendo um país diverso, eu concordo inteiramente com o que diz o Bernardo Pires de Lima, é que os discursos eleitorais têm que ser diversos. Portanto, há estados, os Rust Belt, em que a economia é muito importante, como eu disse, e há outros em que não é a economia que comanda, mas é de facto o sentimento de medo e de voltarmos ao tempo do isolacionismo dos Estados Unidos. E isso nós, com as pessoas que contactamos, vemos que é de facto uma realidade. E, enfim, não queria passar mais sobre isto. Um admirável mundo, nada novo, infelizmente. Não, é o mesmo mundo por outros meios. Exatamente. Eu vou agradecer estas primeiras impressões neste arranque, neste nosso jantar, debate. E a Sara vai apanhar aqui os primeiros 6 estados a partir de cerca de 3 minutos. Vamos saber, portanto, obrigada, Carlos Bernardo Francisco Sá Mendes, muito obrigada. Eu peço um aplauso para a nossa primeira ronda.